Sejam bem-vindos ao capítulo 7 do livro Alfabetização de Dados. Nesse capítulo, nós vamos abordar o assunto Data Warehouse. Cabe ressaltar, que lá no capítulo 2, quando nós falamos de sistemas de informações, nós falamos dos sistemas de informações transacionais e os sistemas de informações de apoio à decisão. Então lá nós já falamos sobre Data Warehouse, apresentamos a arquitetura e alguns fundamentos. Aqui nós vamos enfatizar a modelagem dimensional e as consultas OLAP. Então, eu diria que é obrigatória a leitura de todos os capítulos, mas é legal, antes de entrar aqui na playlist do capítulo 7, é legal dar uma olhadinha lá no capítulo 2, beleza? Então vamos seguir. Então tá lá, é o que eu falei para vocês. Aqui a gente vai priorizar o entendimento de modelagem dimensional e como as consultas OLAP são realizadas a partir dessa modelagem dimensional. Então vamos lá. A modelagem dimensional é uma técnica de projeto lógico para estruturar dados de maneira que sejam intuitivos para os usuários do negócio e para que forneçam um alto desempenho de acesso aos dados. Então, pessoal, quando eu falo agora projeto lógico, vocês já estão com isso na cabeça. Nós começamos lá no banco de dados relacional com projeto conceitual, depois foi um projeto lógico e depois projeto físico. Então aqui nós vamos ver tabelas, tá certo? Porque é parecido com o banco de dados relacional, só que aqui existem dois tipos de tabelas. Tabelas fato e tabelas dimensão. Vocês vão entender isso agora, tá certo? A fim de fornecer subsídio aos relatórios de negócio e às necessidades analíticas, a modelagem dimensional requer uma abordagem diferente daquelas usadas no projeto de banco de dados transacionais. Então lá vocês vão ver que havia um grande interrelacionamento entre várias tabelas. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma tabela central, que é a tabela fato, que armazena métricas, ou seja, quantidades, e as tabelas dimensões, que vão apresentar as características que, quando associadas, geram esse fato. Tá legal? Pô, Marcia, tu tá elucubrando. Espera um minutinho que vai ficar muito fácil. O modelo dimensional é composto por dois tipos de tabela fato e tabela dimensão. Então, fato é a tabela que armazena as métricas. Dimensão são as tabelas que armazenam as características que estão sendo medidas. Tá difícil ainda? Aguardem. Vamos lá. A tabela fato é a tabela central do modelo dimensional. Armazena medições numéricas do negócio, no qual cada uma das medições é obtida pela interseção das dimensões. Então nós vamos ver isso aí, vai ficar muito claro. Possui chaves de várias dimensões, ou seja, relacionamento 1 para N. A chave estrangeira vai para o lado N, então esse conceito é muito utilizado aqui. E deve conter o grão mais detalhado, capturado a partir do processo do negócio. O que a gente quer dizer com isso? Pessoal, eu poderia armazenar um fato em uma loja que vende produtos, a Amazon, por exemplo. Eu poderia armazenar o fato vendas diárias, vendas mensais. Mas o grão menor, pessoal, é legal que seja venda ali na nota fiscal, no item vendido. Por quê? Se eu armazenar no menor item possível, que seria a linha da nota fiscal, eu consigo depois saber qual é a venda diária, qual é a venda semanal, qual é a venda mensal e assim por diante. Se eu armazenar a venda semanal, eu nunca vou saber qual foi a venda diária, beleza? Porque o dado já está agregado, já está sumarizado. Então, numa estratégia de BI, é legal a gente armazenar o dado no menor grão possível. No caso da venda aí seria o item da nota fiscal. Eu vou mostrar um exemplo aqui, vai ficar bem claro. A tabela de dimensão é uma entidade independente em um modelo dimensional que serve como mecanismo para aplicar o recurso de separação e combinação das métricas da tabela fato e o modelo dimensional. Então, por exemplo, isso aí vai ficar bem claro que eu vou mostrar aos poucos. Você tem várias dimensões numa nota fiscal. Por exemplo, você tem a dimensão tempo com a data. Você tem a dimensão produto. Você tem a dimensão cliente. Então, a tabela dimensão é que vai te fornecer os quantitativos, quer dizer, o filtro para os quantitativos. Tá legal? Tá difícil ainda, Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Vai ficar ridiculamente fácil. Então, vamos lá. O processo de modelagem dimensional pode ser resumido em 4 passos. Então, o primeiro passo, escolher o processo de negócio. Aqui, no nosso livro, a gente escolheu a tabela vendas, mas ultimamente eu tenho trabalhado muito com sistemas acadêmicos. Então, o sistema que eu estou ajudando a desenvolver na UNB é, por exemplo, produção científica de professores,
produção científica de alunos, e a gente cria uma fato aí tem o autor, tem a revista onde publica, né, o tipo de publicação e assim por diante. Só que aqui a gente vai usar um exemplo bem simples, que é o primeiro exemplo que a gente apresenta em Data Warehouse, né? Então tá lá. No nosso caso vai ser venda. Declarar o grão. Então o nosso grão, já tô falando para vocês aqui, que vai ser um item da nota fiscal. É o grão mínimo da nossa fato aqui, beleza? Ah, Márcio, mas a gente não poderia trabalhar com a nota fiscal como sendo grão? Sim, só que eu vou escolher o menor grão possível. Identificar as dimensões. Então, quais são as dimensões de uma nota fiscal? Aí vamos entender o conceito de dimensão. Quais são as características que eu posso analisar em uma nota fiscal? Dimensão é característica. Então, quando eu olho uma nota fiscal, eu posso querer analisar tempo, né? O dia que foi vendido. Eu posso analisar o produto, qual produto foi vendido. Eu posso analisar qual foi o cliente, né? Aonde foi vendido, né? Quando eu pego o CNPJ lá da minha loja, eu sei qual é a localização geográfica dessa loja, né? E posso até saber quem é o vendedor. Então, posso fazer análise de venda, análise de produtividade do vendedor e assim por diante. Beleza? Então, são várias dimensões que eu posso ter. Identificar os fatos. Aqui a gente vai se preocupar com vendas, beleza? Então escolher a métrica aplicável. Aqui a gente vai saber quantidade vendida, valor vendido e assim por diante. Tá legal? Então vamos ver como é que funciona. Vamos utilizar o processo de negócio relacionado. Isso aqui é uma loja imaginária, né? Best Sale, né? Filiais em vários estados brasileiros, né? Então seria uma loja tipo, sei lá, uma Magazine Luiza, um Polishop, sei lá, qualquer loja de Ponto Frio, sei lá, Casa Bahia, né? Qualquer coisa do tipo, tá? Serão considerados dados internos e externos a essa organização para a criação da carga do modelo dimensional. Isso é legal, então a gente quis dar um exemplo aqui. Então olha só, pessoal, primeiro passo interessante no DW aqui, né? Aonde estão os meus dados de interesse, né? Os dados que eu devo focar. Então nesse caso aqui, olha só, a gente está simulando aqui uma loja, então tem as fontes internas. Então olha só, eu tenho um sistema de vendas, tenho um sistema de logística. Se vocês repararem hoje em dia, pessoal, a logística é um grande diferencial na venda. Então não adianta eu ter preços bons se eu demoro uma semana para entregar o produto. Hoje a galera quer que entregue ali, sei lá, em 48 horas, 72 horas e assim por diante. Então tem que estar ligado nisso também. Então tenho um sistema de vendas, tenho logística e tenho planilhas, né? Sei lá, planilhas de custo, coisa do tipo que vão ser úteis para a minha análise do negócio. E tenho fontes externas, pessoal. Então hoje em dia é muito comum a gente procurar dado de governo. Então, por exemplo, eu trabalho numa orientação de mestrado onde a aluna ela está procurando entender o padrão de consumo de pessoas do Bolsa Família. Para quê? Para melhorar a venda de uma fintech lá que patrocina uma loja de eletrodomésticos, beleza? Ela faz financiamento de uma loja de eletrodomésticos. Então ela quer buscar um público, né, que ainda não é cliente. Então é um projeto de ciência de dados e ela está procurando como ela pode influenciar o pessoal do Bolsa Família. Então são dados externos. Então todos esses dados aqui vão ter que ser integrados no modelo dela lá, beleza? Então aqui tem a organização, né, a área de organização dos dados, onde a gente faz a extração, né, pega esse dado lá na fonte, interna ou externa, nos mais diversos formatos. A gente faz a transformação, já falei, né? Quando você tem, por exemplo, o preço de um produto, ele pode estar, você compra no Brasil, está em real, você compra nos Estados Unidos esse produto para vender na sua loja, o preço de origem dele está em dólar, você compra na Europa, ele está em euro, né? E quando você jogar aqui, você tem que jogar tudo na mesma moeda. Então vamos jogar tudo em real, por exemplo. Beleza? E a carga eu vou carregar nesse modelo meu dimensional, que é o Data Warehouse. Então, quando a gente fala no ambiente de Data Warehouse, é que Data Warehouse é o repositório. E a gente pode enxergar várias camadas. A camada de fonte de dados internas e externas, a camada ETL, que é onde eu faço a extração, transformação e carga, a camada de persistência, né, onde eu tenho o meu modelo dimensional, que a gente vai discutir bastante aqui, né, e eu tenho também a minha camada de apresentação. Então, pessoal, uma das peculiaridades do nosso ambiente de DW é que raramente você vai querer relatórios numéricos, tá? Então você vai ter vários tipos de relatórios. E hoje em dia a gente trabalha num projeto da UNB de indicadores de desempenho de universidade, onde a gente tem um estatístico para nos orientar quais seriam as melhores maneiras de apresentar informação. Então é uma equipe multidisciplinar.
tem um cara que saca horrores de indicadores acadêmicos, tem um cara que faz uma coisa, um cara de TI, de armazenagem, um de Power BI, e tem um estatístico. O estatístico vai dizer, não, a melhor maneira de apresentar esse dado é em séries temporais. Ah, gráfico de pizza é queimadaço no mercado, pessoal, mas eu gosto de usar, tá? Então, a gente tem aí vários tipos de gráficos. Então aqui a gente tentou relembrar a arquitetura do DW, que já foi apresentada no capítulo 2, beleza? E com isso, pessoal, eu vou fechar esse vídeo e vamos dar continuidade no próximo vídeo.